que eu quero dizer a você é o seguinte, que o cristianismo não foi o que Jesus propôs e que o cristianismo, no seu bojo, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, isto é uma coisa. Agora, você querer chamar de cristianismo aquilo que diz respeito originalmente a Jesus, ao testemunho dos apóstolos, as testemunhas oculares que com ele andaram historicamente, e a partir de cujos testemunhos os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento se fundamentam, e pegar isto aí e fazer desse corpo de informação pertencer ao cristianismo, e justamente porque agora isso supostamente pertence ao cristianismo romano, constantiniano, tudo fica relativizado, é loucura. Porque o cristianismo constantiniano, o cristianismo assim chamado, assim evoluído conforme na história ele apareceu com todos os elementos grotescos, horrorosos e anticristãos e pagãos e sincréticos, não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Não dá, para, na hora em que se quer relativizar uma coisa, usar o Evangelho. E na hora em que se pretende agora relativizar o Evangelho, usar o que bem se pretenda, numa arbitrariedade absolutamente... Só um espirro. Saudade. Só um espirro. Saudade. Numa arbitrariedade historicamente absolutamente louca, tola, inconsistente, que só perturba o pessoal que vive aí de YouTube para cá, internet para lá, acreditando em toda informaçãozinha que chega com uma certa batida, um som pesado, e que coloca tolices sobre tolices. Por exemplo, o que ele falou sobre Horus. Quando eu bati a primeira vez os olhos nessa informação, eu ri, porque eu já tinha lido o mito de Horus. A cruz foi um mecanismo de execução inventada pelos romanos milhares de anos depois. Os egípcios não crucificavam. Os pedacinhos de Horus no mito foram jogados, espalhados pelo Egito. A história não tem nada a ver. A de Dionísio, meu Deus, um especialista em história grega faz xixi de tanto rir dessa associação. Mitra pode ter sido uma absorção já do sincretismo posterior a Constantino, querendo agora engolir um público enorme que havia no Império Romano, que era devoto a Mitra, e que se dizia que o aniversário dele era em 25 de dezembro, essa associação pode ter sido feita, associação essa que nós denunciamos sempre, e que todos quantos têm um mínimo de lucidez histórica sempre fizeram, dizendo uma coisa, outra, outros evangelhos não marcam data de dia de Natal, de nascimento de Jesus. Datas nos evangelhos são irrelevantes, completamente irrelevantes. Jesus nasceu na época em que César Augusto mandou fazer um recenseamento no Império, quando Quirino era governador da Síria. Isso é historicamente definível. Agora, dia, prazos exatos, jamais, sob hipótese nenhuma. Aí misturam isso com o horóscopo e vão querendo fazer de cada acontecimento uma coincidência. Aí touros viria antes, por isso o judaísmo é antes de Jesus, e os judeus tocam no chifre por causa do chifre do touro, numa cultura judaica que de fato era uma cultura pastoril. Eles não tinham muita alternativa para fazer trombeta, a não ser a mais natural, de modo que daí vem, da naturalidade da relação do judaísmo com a cultura pastoril, é que vem o som do chofar. Mas quem quiser montar o que quiser montar, vai encontrando pretexto para o que quiser encontrar. Basta pré-definir o que você acha. É uma questão de sistematização desonesta, pegando fragmentos e outras vezes distorcendo ocorrências e acontecimentos.
Aí vai-se para misturar a história para Moisés, com Sargão. Ora, Sargão, que não era nem crido, eu me lembro do tempo em que se discutia a existência histórica de Sargão, e a Bíblia fazia afirmações sobre ele e algumas outras pessoas que não se encontravam na história. Quando se achou, disseram, a Bíblia tinha razão. Foi quando se escreveu um livro que ficou muito famoso na década de 60, chamado E a Bíblia Tinha Razão, sobre esses fatinhos. Tudo coisa cansativa e mofada. Moisés nasceu na mesma época que se atribui o nascimento de Sargão, só que em relação a Sargão, os detalhes da história dele não são aquelas. E o erro: Moisés não foi posto no rio para evitar o infanticídio. Moisés foi posto no rio porque estava acontecendo o infanticídio. Mas ninguém leva a sério as coisas e tudo vai passando como se tudo fosse assim. Ou quando você chega e diz que todas as culturas da Terra carregam o arquétipo de uma divindade que se encarna, que não é acolhida, que morre, que ressuscita, que isso aparece, esses traços de deidade redentora aparecem em todas as culturas da Terra, é fato. Em muitas e muitas aparecem, desconectadas no tempo, no espaço, separadas por continentes, por milhares de anos de existência, da formação da ideia, do arquétipo, sem conexão entre os grupos, revelando muito mais uma outra coisa. Está muito mais para uma interpretação junguiana da psicologia, da civilização humana, do que para qualquer outra coisa. Ou seja, de que existem arquétipos universais que presentificam, presencializam ideias que subjazem no inconsciente coletivo da humanidade, disseminadas pela luz e pela revelação de Deus nos corações, porque Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E esse fator Melquisedeque, esse ponto de contato entre aquilo que não é a cultura bíblica com elementos de fora dela, estão manifestos nessa quantidade enorme de arquétipos que, de uma certa forma, do ponto de vista daquilo que o Don Richardson chamou de fator Melquisedeque, e que eu chamo de a ordem de Melquisedeque segundo a Escritura, esses arquétipos estavam presentes no mundo, e foi por causa desses arquétipos que muitas vezes, quando o Evangelho começou a ser pregado, as populações anteriores disseram: nós conhecemos o eco dessa história, isso já preexistia na nossa compreensão. Foi por isso que o Justino Martin, citado aí, e que era assim chamado porque foi um dos mártires cristãos, disse o que disse, falando aos povos de então: olha, quando vocês ouvirem o que nós estamos dizendo, se vocês encontrarem um eco no coração, é porque, de certa forma, o coração de vocês já vinha sendo preparado para esse dia, para essa hora, para esse encontro real. O que acontece com aqueles magos que vão provavelmente da Pérsia para Belém? É que eles mesmos já vinham sendo preparados por esses arquétipos. Havia uma esperança latente, arquetípica dentro deles. Por isso, naquele dia, quando daquela visualização que não precisa ser astronômica, pode ter sido apenas um sinal, pode ter sido uma impressão visual, pode ter sido uma manifestação celestial específica, não astronômica, pode ter sido qualquer coisa. Eles seguiram porque o coração deles já estava movido por aquele latejamento messiânico, pré-existente dentro deles. Agora, a ignorância, eu poderia falar o resto do dia a respeito disso aqui, porque o material é farto, e vocês vejam que eu não escrevo nada, justamente para não ficar sendo meticuloso, não tornar as coisas longas demais. Eu vou aqui só conforme a minha memória vai me soprando coisas enquanto eu falo. Mas a tolice é total, e é uma pena que os cristãos tenham sido tão despreparados, tão pouco conhecimento da palavra, tão pouco conhecimento de história, tão pouco conhecimento de tudo,
apresentaram um jipezinho de Jesus para vocês. Por isso é que não acontece com a maioria dos cristãos aquilo que Pedro diz que deveria acontecer conosco. Porque ele disse, olha, nos últimos dias, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, surgirão muitos dizendo, onde está a esperança da sua vinda? E muitos dizendo, isso tudo foi produzido por fábulas e mitos engenhosamente inventados. Pedro disse, nós todavia não vos demos a conhecer a morte, a ressurreição, a vida, a encarnação de Jesus, segundo mitos ou segundo fábulas engenhosamente inventadas. Por que Pedro disse isso? Porque nos dias dele, tanto no mundo grego quanto no mundo egípcio, os gnósticos já estavam querendo fazer o sincretismo, já estavam querendo pegar Jesus e adaptá-lo àquelas que eram as mitificações que eles tinham. É tão óbvio que foi isso, e é tão óbvio que é assim, que dispensa maiores comentários, mas eu recomendo a você que você comece a ler. Ao invés de ficar se youtubando de bobagens, peguem livros sérios, livros densos. Tem muita coisa absolutamente forte. Não concordo com tudo que todos os historiadores dizem em algumas das suas interpretações, mas não tivesse sido ter me servido de milhares e milhares e milhares de páginas, não estou fazendo exagero, sobretudo de história, eu não teria a consciência que me faz ouvir essas coisas e vê-las e senti-las, me desculpe a expressão, como um pum de opinião absolutamente translocada. Ainda veio um indivíduo ali e acaba com Flávio Joséfos, que foi um judeu que se refugiou entre os romanos depois dos anos 70, quando Jerusalém caiu, e que foi considerado um traidor pelos judeus, mas ele, carregando a sua culpa de ter preferido sobreviver a ter sido massacrado, resolveu escrever aquilo que hoje para os judeus é um dos tratados históricos mais importantes. Eu diria o seguinte, em Israel, tudo que se escavou em Israel até hoje, com certeza, e eu digo tudo, os arqueólogos israelenses não se admirariam da minha fala absolutizando, dizendo tudo. O que se escavou e o que se conseguiu achar de história sobre história sobre história em Israel vem da Bíblia como fonte original. Eles escavam lendo a Bíblia. E Flávio Joséfos, pela sua meticulosidade histórica, são os dois elementos de maior fundamentação de todos os achados arqueológicos de Israel. Aí veio um tolinho desse e disse, Flávio Joséfos, que já foi desmentido. Quando, meu amigo? A história inteira que está exposta com validade arqueológica para ser visitada na terra de Israel, vem de seguirem a Bíblia conforme os parâmetros por ela apresentarem, buscarem um lugar nos lugares em que ela definia e os acharem. E a mesma coisa com Flávio Joséfos. Porque o cristianismo é indefensável mesmo. Só um idiota tenta defender o cristianismo. E só um idiota não vê que o evangelho de Jesus não tem nada a ver com o cristianismo. E que Jesus não fundou o cristianismo, que o cristianismo é uma fundação romana, constantiniana e europeia, com seus sincretismos. Agora, por que isso aqui é indefensável? Eles querem levar isso até o fim da linha, até chegar em Jesus, porque o que interessa mesmo é não ter que lidar com Jesus. Relativizar Jesus para destruir o cristianismo. Não. Seria isso? Destruir o cristianismo é o pretexto para tentar chegar a Jesus e tornar Jesus qualquer coisa. Porque ter que lidar com o que Jesus demanda, com o que Jesus chama como conversão, consciência e entrega, é que ninguém quer, meu amigo. E é só o começo, vai piorar. Isso é só o começo.
Vai ficar cada vez mais, as construções vão ficar cada vez mais minuciosas em tentativas aqui e ali. Serão muitas fábulas, isso já estava predito. Quanto mais a gente chegar perto desse tempo do fim, mais construções falaciosas surgirão. Como diz Paulo, a cercação de mestres, como que tendo coceira nos ouvidos, né? Exato. Preferirão acolher a mentira, o engano da mentira, do que dar crédito à verdade, porque a verdade é um incômodo insuportável para eles. Então deixa a gente construir o que seja mais palatável e coloque essa perturbadora e absoluta verdade num plano de relatividade mítica, com o qual a gente não precise se importar, nem ter as nossas vidas convidadas a virarem-se do avesso. Na realidade, é sempre a dureza do nosso coração que faz essa construção. Muito bom. Agora, totalmente tola, falaciosa, idiotada, eu espero que você deixe de ser menino e vire gente grande em Jesus e ande com o coração firmado em certezas eternas. Isso não torna de você um religioso absolutista, esmagador do próximo, nem de coisa alguma. Mas você sabe ter certeza da razão da esperança que há em você. E você anda com serenidade e paz. Amém. Sabendo que não é a discussão sobre esses assuntos que converte ninguém. Eu, todavia, estou supostamente falando com uma maioria de pessoas que dizem que são discípulas de Jesus, muitas das quais sem base, sem estrutura, confusas, aturdidas e que ficam há anos me mandando textos, cartas, fazendo perguntas. Eu vou respondendo aqui e ali. Hoje eu resolvi dar essa respostinha. Qualquer hora dessa eu preparo uma coisa muito mais elaborada para apresentar a você, quem sabe um documentário assim, coisa por coisa, mostrando pedagogicamente o que hoje aqui eu apenas espirrei. Foi um espirro, minha gente. Brownie.